Então, Apocalipse, né, no capítulo 20, nós vamos estudar algumas coisas dentro desse capítulo e os comentaristas, não, os teólogos, falam que esse capítulo é o capítulo mais difícil de toda a Bíblia, é o Apocalipse capítulo 20, que é aonde mais as pessoas têm dificuldades para entender e muitas linhas interpretam de jeitos muito diferentes, né, o Apocalipse capítulo 20. E eu vejo que que normalmente as pessoas interpretam de uma maneira diferente, querendo entender muitas vezes conforme aquilo que a gente já conhece, ou então pensando nas questões tentando enquadrar dentro da linha que já acredita. E aí essas coisas não fecham muito bem. Então, no Apocalipse capítulo 20, uma das coisas que nós vamos ver é a prisão de Satanás, que Satanás vai ser preso. E aí, logo no comecinho, vai dizer que vem um anjo e esse anjo tem as chaves do abismo e aonde Satanás vai ser preso. No entendimento amilenista, lembra lá que a gente citou isso lá no início dos nossos estudos? O que nós vemos dentro de se nós fôssemos olhar isso para dentro de uma linha do tempo, seria a igreja do tempo presente, a volta de Cristo, o julgamento final. E aí, Satanás estaria preso durante todo esse tempo de agora. Aonde Satanás estaria preso e aonde aconteceria o milênio seria no tempo de agora. Quer dizer, isso seria depois que Jesus Cristo morreu na cruz, ele já estaria preso. E todas as coisas acontecem durante esse tempo. E o milênio também já seria agora. Dentro da linha pré-milenista, pré-tribulação, aí vocês vão lembrar que as coisas só mudam aqui na questão do arrebatamento, se vai ter a grande tribulação, se a igreja vai passar pela grande tribulação ou se não vai passar pela grande tribulação, dentro da linha pré-milenista, mas o reinado também seria então depois da volta de Jesus. Então Jesus voltaria com a sua igreja e reinaria aqui na terra, e esse reino de 1000 anos seria aqui, e depois haveria o julgamento que nós já vamos ver mais para frente. Aqui então, na pré-milenista mesotribulação, estaria aqui também, que é as três. Só muda o lugar do arrebatamento, então as três aconteceriam dessa forma. E no pós-milenismo, então seria a igreja passaria por essa grande tribulação, aconteceria aqui o reino milenar também antes, né, do arrebatamento, e aconteceria o arrebatamento e a volta de Cristo. Então, o capítulo pode ser dividido em 4 quadros distintos. Por que eu falei a respeito daquelas linhas novamente? É só porque a gente tem que entender que conforme a linha de pensamento das pessoas, elas mudam o jeito de interpretar essa prisão de Satanás e esse reino milenar de Cristo. Tá? Então, dentro disso. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Uhum. Então, nessa prisão de Satanás, tá? Quero lembrar que eu uso figurinhas, mas Satanás não é assim, tá, gente? É só figurinha só para ilustrar. Não quer dizer que Satanás é assim, que ele tem um tridente, que ele tem um rabo, que ele tem nada disso, tá? É só figurinhas, só para exemplificar. Quando eu falo a respeito, coloco uma figura aí de um poço também, de uma coisa, também não é que vai ser desse jeito. É só para exemplificar, ok? Então, na prisão de Satanás, nós vemos que Satanás será preso, né? Então, dentro desse poço, aonde Satanás estará, ele tem uma tampa. Essa tampa pode ser aberta, essa tampa pode ser fechada,
e também vai dizer que ela pode ser selada, né? Que está ali no versículo 3, que essa tampa pode ser selada. Então, Satanás seria preso durante 1000 anos, e durante 1000 anos, então, ele não agiria ou ele estaria agindo de uma forma diferente e ele estaria preso nessa corrente aí, né? E estaria selado aqui. O que significa a prisão de Satanás? O que será que isso vai representar Satanás estar preso? Então eu tenho que lembrar, Satanás tem corpo? Não. Então, se Satanás não tem corpo, como é que ele vai poder ser preso? Entende que a gente tem que entender todas essa linguagem como figurada. Então, não é uma corrente assim como nós conhecemos. Precisa ser de uma forma diferente. E não é porque eu não conheço que não existe. Então, essa prisão de Satanás vai falar a respeito da limitação de poder. Então, Satanás está na corrente de Deus. Isso quer dizer, Deus determina até onde ele pode ir ou até onde ele não pode ir. O que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer. Então, Satanás estaria preso, limitado pelo poder de Deus. A outra coisa que eu preciso entender é, esses 1000 anos é literal ou é simbólico? Esse reinado de Satanás, esse reinado de Jesus é um reinado aqui na terra ou é um reinado lá no céu, enquanto Satanás está preso? É um reinado político, onde Jesus estará aqui na terra reinando e as pessoas todas vão ver Jesus reinando? Então, todas essas perguntas podem ser feitas dentro desse capítulo e eu não vou ousar responder. É claro que dentro da gente, muitas vezes a gente tem linhas que ficam um pouco mais claras e parece que outras se encaixam menos naquilo que a gente entende, mas eu acho que é mais fácil a gente olhar para o Apocalipse sempre com essas informações, deixando aberto para que a gente possa entender quando as coisas vão acontecer, né? Ou quando as coisas acontecerem, então eu vou entender um pouco melhor. Talvez se no ano passado alguém dissesse, não, o ano de 2020, os parques de diversões estarão fechados, no ano de 2020 as igrejas não funcionarão, aviões não voarão, as pessoas ficarão trancadas dentro de casa, os rios secarão. Entende? Parece assim que a gente não acreditaria que isso iria acontecer. Porque para a nossa cabeça do ano de 2019, essas coisas do ano de 2020 parece muito ilógico. E veja que a seca dos rios não tem nada a ver com o coronavírus, né? Mas é também uma outra coisa que está acontecendo aqui nos nossos dias. Agora até já deu uma melhorada, mas pelo menos aqui no Brasil nós estamos vivendo também uma situação de seca. E não é porque a gente ainda não aconteceu, ou porque a gente não conhece, é que as coisas não vão acontecer de uma certa forma. Então, o significado da prisão de Satanás, isso nós podemos dizer que é uma limitação do poder. Satanás está na corrente de Deus. Deus determina até onde Satanás pode ir, porque Deus é soberano. Então, ele é quem governa e ele não perdeu o controle do mundo em tempo nenhum. Em tempo nenhum ele perdeu o controle. Em todo o tempo ele está dominando sobre todas as coisas. Apocalipse, então, no capítulo 20, versículo 4 e 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem,
e receberam a marca, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte tem autoridade. A segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Uhum. Então, ali fala a respeito desse reinado dos salvos, e aqui até eu coloquei que é um reinado de Cristo, né? O reinado dos salvos com Cristo no céu, mas tem outra interpretação que diria que a igreja estaria reinando aqui na terra, tá? Então, tem essas duas linhas. Mas o que é de fato? Eu não sei se vai ser lá no céu ou se vai ser aqui na terra. De fato é que eles estariam reinando. Então, qual é a missão daqueles que estão reinando com Cristo? O que é que eles estão fazendo? Qual é a ação desses que reinam com Cristo? Então, a ação deles Jesus prometeu aos vencedores que eles se assentariam com ele no trono. É o que está escrito lá em Apocalipse 3:21. Então, eles estão assentados em tronos para julgar. No Mateus 19:28 vai falar que os salvos, né, vão julgar as 12 tribos de Israel, que também vão julgar o mundo e que vão julgar os anjos. Então, aqueles que venceram, esses vão também ter essa missão de julgar as pessoas, de julgar as tribos, o mundo e os anjos, tá? Então, dentro desse reinado, nós vamos ver que nós vamos estar reinando juntamente com Jesus. Estaremos desfrutando juntamente com Jesus em todas as coisas que ele estiver fazendo. Terceira coisa desse capítulo, né? A derrota final de Satanás. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos anjos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ao final daqueles 1000 anos, o que acontece é que Satanás seria solto, então ele volta à ativa depois disso, mas é só por um determinado tempo, é só por um pouquinho de tempo. Vocês vão lembrar que sempre nas ações que vai acontecer dentro do livro do Apocalipse, as ações do diabo, ou mesmo os flagelos, ou mesmo as coisas assim, é por um pequeno tempo, é durante um tempo, não é durante todo o tempo, é durante um determinado tempo. E Satanás, então, ele é solto, mas nós vemos que depois ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo, e junto com ele vai a besta e vai também o falso profeta. Aqui também eu coloco um lago de fogo assim mais ou menos bonitinho, né? Mas não acredito que seja assim bonitinho, porque ali vai dizer que eles serão atormentados, dia e noite para todo o sempre. Também aqui normalmente as pessoas perguntam, mas no inferno vai ter fogo mesmo? Vai ser literal isso ou não é literal?
ou outras pessoas vão dizer, não, o inferno é aqui na terra. Bom, algumas coisas nós podemos afirmar. Aparece em outros textos também essa expressão que é um lago de fogo ou que o inferno é de fogo dentro da Bíblia? Dentro da Bíblia vai aparecer várias e várias vezes essa expressão de que o inferno tem fogo. E vai falar, né, lá no Mateus, dizendo que o verme não se consome. Então, essa é uma expressão que aparece em outras vezes dentro da Bíblia. Então, mostra pra gente que talvez seja a coisa um pouco mais literal. O que nós sabemos de fato e que nós podemos afirmar o inferno não é aqui na Terra. Tá? O inferno é um outro lugar. E é um lugar de tormento. Não é um lugar de prazeres, como às vezes as pessoas gostam de colocar, né? Que é um lugar de prazer, é um lugar onde... Não, eu não quero estar num lugar chato. O céu é chato, o inferno é um lugar agitado e bom. Não, isso aí são coisas que as pessoas colocam para que as pessoas de repente possam achar que isso é menos ou não é tão ruim como as pessoas pintam. Eu acredito que aqui é muito pior do que a gente consegue imaginar. Aqui na Terra podemos passar por algumas dificuldades, mas aqui não é o inferno. E nessa questão da pandemia, talvez uma das coisas que trouxe também pra gente foi de que nós estávamos, de uma certa forma, num conforto. Nós levávamos a nossa vida numa certa forma automática. E aí, nós precisamos nos reinventar e paramos para pensar o que é que de fato é mais importante. E é um tempo que eu acredito que Deus está nos dando para a gente colocar a nossa vida em ordem e colocar a nossa vida de acordo com as prioridades de Deus. E eu vejo que isso é muito, muito importante, porque às vezes aquele negócio de que sai, trabalha e eu fico só em volta do dinheiro, eu quero ganhar dinheiro simplesmente para gastar em coisas que às vezes nem são necessárias, isso tem que nos levar a refletir sobre o que é importante de fato dentro do reino de Deus. E então o inferno não é aqui na Terra, o inferno é um lugar de separação. Mas uma coisa que é muito importante aqui é que aqui fala de um outro lugar, que aqui está falando a respeito do lago de fogo, vai falar sobre isso. E que diz aqui que inclusive o inferno é jogado para dentro desse lago de fogo. Aqui é o lugar aonde é o lugar determinante de total separação de Deus. Consegue entender isso? Esse lugar aqui é um lugar de completo abandono de Deus, um lugar onde está totalmente separado de Deus. A última etapa desse capítulo é o juízo final, Apocalipse 20, do 1 ao 15. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se o livro da vida. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós vemos aqui no juízo final algumas coisas que vão acontecer nesse julgamento. Vai falar então a respeito desse julgamento do trono branco. Aqui eu vou colocar vários textos, nós não vamos ler todos eles, eu vou ler
2 ou 3 aqui, mas normalmente eu uso esses textos para fazer um plano de salvação. Eu gosto de usar isso, porque normalmente as pessoas têm um pouco essa ideia do julgamento dentro da sua cabeça. E aí nós temos que pararmos para pensar: nós vamos ser julgados, não vamos ser julgados? Quem é que vai ser julgado, quem é que não vai ser julgado? Ou como é que vai acontecer esse grande julgamento? 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então aqui está falando que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. Quer dizer, se eu fiz o bem, eu vou ser julgada e vou para o céu. E se eu fiz o mal, eu vou ser julgada e vou para o inferno e depois para o lago de fogo. Vamos ver agora João, capítulo 3, versículo 16. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então aqui fala que aquele que crê não é condenado, e o que não crê já está condenado. No João... Oi? Esse é o dia do juízo lá final, não? Tá falando a respeito desse dia do juízo, tá? Ok? Só que então aqui está falando assim, que todos nós vamos comparecer perante o tribunal, mas aqui está dizendo lá no João que quem crê não é condenado, e quem não crê já está condenado. No João 5,24 vai dizer que quem ouve as palavras do Senhor e crê naquele que enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. No Romanos 8:1 vai falar que em Cristo Jesus não há mais condenação. Então, vamos voltar agora lá para o Apocalipse, para nós entendermos melhor essa questão do julgamento, como é que ela vai acontecer e como que ocorre, e se está de acordo com esses versículos aí que a gente leu. Então, no Apocalipse 20, do 11 ao 15, vai falar que existem livros, que foram abertos os livros, as pessoas também foram julgadas, que todos vão comparecer lá, grandes e pequenos, e vão ser julgados segundo as suas obras. Está lá, abriu-se os livros e vão ser julgados conforme as suas obras. Quer dizer, está tudo escrito, está tudo lá. E tudo que está lá escrito vai ser revelado. Então, vão ser lá julgados. Mas o que é mais importante é o que está escrito ali, que quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, esse é o que vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Veja o versículo 15, diz lá: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, como é que vai ocorrer esse julgamento? É conforme as obras ou não é conforme as obras? Se eu creio em Jesus, eu já não estou livre desse julgamento ou não estou livre do julgamento? O meu entendimento, e eu acho que a Bíblia é bem clara com respeito a isso, é de dizer que todos nós, vamos dizer assim, está tudo lá escrito nesses livros. Todas as coisas que a gente vive e que tudo aquilo que a gente fez está lá nesses livros. Mas no dia em que eu recebo Jesus Cristo, no dia que eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz, no meu lugar, para me salvar, o sangue de Jesus cobre todos os meus pecados. E nesse dia meu nome é colocado lá no livro da vida.
Então, qual vai ser o primeiro livro que vai ser aberto? Ali dizia que tinham livros, muitos livros. Mas o primeiro livro que vai ser aberto é o livro da vida. Nesse livro da vida tem as minhas obras? Não, porque eu não sou salvo pelas obras. Nesse livro da vida só tem lá meu nome. E meu nome foi lá escrito com o sangue de Jesus, porque é através de Jesus que meu nome está lá. Então, se o meu nome está lá no livro da vida, eu não entro nesse julgamento, porque aí eu já passei da morte para a vida. Eu já não estou mais condenada, porque meu nome está no livro da vida. E quem não tem o nome no livro da vida, automaticamente já está condenado, porque não tem o seu nome no livro da vida. Então, o julgamento desse momento aí é o julgamento aonde as pessoas vão entender que se você creu em Jesus, você tem a salvação. Se você não creu em Jesus, você já está condenado. Nós podemos ter um entendimento de que esse julgamento ocorre aqui na Terra, enquanto eu estou viva, porque por conta das minhas atitudes ou por conta do meu coração e da minha fé é que vai determinar se eu vou comparecer perante esse tribunal no sentido de que se eu vou ser condenada, ou se eu vou ser salva. Se eu recebi a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, esse momento vai ser só para dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo do meu Senhor. É só para determinar isso e para que as pessoas entendam que elas foram condenadas não é pelas suas obras boas ou más, porque se meu nome não está escrito no livro da vida, eu já estou condenado. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, se algum dia o meu nome foi escrito no livro da vida, tem condições desse livro ser apagado, do meu nome ser apagado? Não, diz ali, de modo nenhum apagarei. Eu jamais apagarei. Isso é algo que precisa ficar claro. Então, dentro desse entendimento, também eu vou entender de que se eu fui salvo, eu não vou perder a minha salvação. Porque não tem como Jesus tomar nota do meu nome e depois tirar, e toma nota de novo do meu nome e depois tirar. Porque aí seriam também a salvação pelas obras. Seria a salvação por aquilo que eu faço ou que eu não faço. E isso vai contra aquilo que a palavra de Deus vai colocando. Então, se o meu nome foi colocado no livro da vida, ele jamais vai apagar. E se o meu nome está no livro da vida, eu vou gozar da eternidade com Deus. E eu vou estar ali. E eu não vou para o lago de fogo de enxofre, como está relacionado. Mas se eu não tenho meu nome escrito no livro da vida, o meu destino já está traçado. O meu destino já estou julgado, que é o que está escrito lá no João 3. Depois vocês leem novamente o que está escrito lá no João 3, a partir do versículo 16, para vocês terem bem ciência e possa isso ficar bem claro. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu,
A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui nos é apresentada a Nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada como noiva. Então, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, o novo céu e a nova terra é o lugar aonde nós vamos estar na presença de Deus, juntamente com Deus. Há um ensino dizendo que só alguns vão para o céu e os outros ficam reinando aqui na terra, mas eu acredito que nesse novo tempo não haverá separação entre terra e céu, tudo será o lugar aonde nós vamos estar na presença de Deus. Como é que vai ser esse lugar? Tem algumas descrições aqui dentro desse texto e que, claro, eu acho que a gente tem que entender isso não de forma tão literal. Então o anjo vem e diz: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ela está revestida da glória do Senhor. E diz que ela tem 12 portas, e essas 12 portas de pérola, né? São portas de pérola. Diz que a cidade é quadrada, né? O tamanho dessa cidade é de 1.200 quilômetros, se eu não estou enganada, que é isso que está se referindo ali o texto. Quer dizer, a gente consegue imaginar da onde até onde é 1.200 quilômetros. Isso é só para significar que é um lugar muito grande, é um lugar onde tem muito espaço para todos nós estarmos, todos os salvos estarem lá. E diz que essas portas são guardadas por anjos e que em cima dessas portas tem o nome das 12 tribos e que tem fundamentos, e os fundamentos são os 12 apóstolos. Eu até coloco ali o nome de Paulo e coloco um ponto de interrogação, porque com certeza não será Judas, né, ali o que estará lá, mas também não sei se é Paulo. A ideia é que aqui os crentes do Velho Testamento e os crentes do Novo Testamento estão representados nessa cidade santa, na Nova Jerusalém, nesse lugar onde a habitação de Deus está junto conosco. Na Nova Jerusalém, então, o que é que não vai entrar lá? Que lá não haverá nada disso. Morte, tristeza, choro, covardes, incrédulos, depravados, assassinos, imoralidade, feitiçaria, idolatria, mentiras, templos, sol, porta fechada, impuros, vergonha, engano, maldição, noite, velas ou lâmpadas e cães. Mas lá não haverá nada disso, porque o céu é um lugar novo, é um lugar onde nós vamos gozar da presença de Deus e aonde essas coisas ou não entrarão ou não será necessário. Então não será necessário o sol e não será necessário velas ou lâmpadas, porque lá não haverá noite e porque o próprio Deus iluminará tudo, porque a presença de Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Então também não pode haver engano, também não pode haver impureza, não pode haver nada dessas coisas, porque no céu não pode entrar. E aí já cabe uma reflexão: se no céu não pode haver isso, pode haver isso na minha vida aqui? Aqui também eu preciso tirar essas coisas do meu coração e da minha vida, dos pecados que aqui estão colocados. E quando eu enfrento uma tristeza, eu tenho que lembrar de que a tristeza, ela não é eterna, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima será, Deus vai nos enxugar. Na Nova Jerusalém, o que é que haverá? Vai haver o tabernáculo de Deus,
a glória de Deus, o rio da água da vida, a árvore da vida e o trono de Deus e do Cordeiro estarão lá e nós vamos estar lá também. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele será filho. Nós somos chamados de filhos e essa é a nossa identidade. E muitas pessoas, elas têm muitos problemas com respeito à identidade, porque às vezes uma palavra que uma pessoa fala, de repente aquilo fica marcado profundamente no seu coração. Mas Deus, Ele quer deixar muito claro qual é a nossa identidade. E eu preciso viver esse mundo de acordo com essa minha identidade. Eu sou filha de Deus. Então, se uma pessoa vem e fala uma palavra para mim que é contrário a isso, eu tenho que lembrar que melhor é a palavra do que... eu tenho que dar mais poder ao que Deus fala e menos poder ao que as pessoas falam. E isso tem a ver comigo, não tem a ver com a outra pessoa. Eu não posso gerir o que a outra pessoa fala. Ela pode falar uma porção de coisas, mas eu posso colocar um escudo naquilo que eu ouço ou como é que isso me atinge. Eu sou magoada se eu deixei aquela palavra entrar no meu coração. Se eu não deixei aquela palavra entrar no meu coração, eu não sou magoada. Então eu tenho que deixar muito claro dentro de mim qual é a minha identidade. E a minha identidade é que eu sou filha de Deus. E isso é que tem que gerir a minha vida. Mas está dizendo que, né, no Apocalipse 21:8, a parte, né, que cabe lá, quem é que são os que vão para o lago de fogo? Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. A parte que lhes cabe é o lago de fogo. Gostava muito quando o tio Milton falava que os covardes aqui são aqueles que não têm coragem de confessar o nome de Jesus. Então, aqueles que não têm coragem disso, puxa, eles não tiveram coragem de fazer isso, então também não vão ter a oportunidade de entrar no novo céu e na nova terra. Os mentirosos também não vão entrar aqui. E eu preciso colocar verdade na minha vida, porque Jesus é a verdade, e ela tem que fazer parte disso dentro do meu coração. E quando eu creio em Jesus, todos os meus pecados são lavados. E os pecados que eu já cometi, os pecados que eu ainda vou cometer, todos eles já estão lavados pelo sangue de Jesus. Na Nova Jerusalém, quem não entrará? Aí é que está se referindo aos cães. Vamos ler esse Apocalipse 22:15? Estou lá no 22 já agora. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Lembra que eu perguntei, está se referindo a cães animais aqui? Então, como é que eu vou entender se isso aqui está se referindo a animal ou não? E aqui até quero dar uma dica de como é que a gente interpreta a Bíblia. Primeira coisa, está falando a respeito de animais? Porque falam cães, depois os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Veja que não tem nada a ver com animais. Então isso aqui não pode ser animal. Tem que ser uma outra coisa. Como é que eu vou entender isso? Como é que eu faço para que eu consiga saber do que é que está se referindo aí? Uma das coisas é a gente olhar para outras traduções de outras Bíblias. Aí às vezes fica um pouco mais claro. Eu tenho que entender isso também à luz de outros textos da Palavra de Deus. Mas aqui vamos pegar algumas outras traduções, tá? Então, vou ler na Nova Versão Transformadora e vou ver se tem alguma coisa. Daí fala, do lado de fora da cidade ficam os cães. Então, também está falando a mesma coisa. Agora vou para a nova tradução na linguagem de hoje. Ali vai falar assim,
Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Não ficou mais claro agora? E parece que agora fica um pouco mais coerente do que simplesmente dizer, não, os cães não vão entrar no céu. Então, cães aqui não tem a ver com cão animal, mas tem a ver com esse cometem pecados nojentos ou os malvados, os malditos. Algumas vezes dentro da Bíblia vai aparecer isso, que era como se fosse um xingamento, tá? Aquele cão maldito. Então tem a ver com isso, tá? Então os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e mentirosos, esses não vão poder entrar na Nova Jerusalém. Esses não vão estar aqui. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente aqueles que tiveram os seus nomes lá escritos no livro da vida, esses é que vão entrar na Nova Jerusalém. Apocalipse 22, do versículo 1 ao 3. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma fruta por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Estou lendo na linguagem de hoje. Deixa eu ler numa tradução que nós estamos mais acostumados, né? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Então, diante desse trono, né, nós vemos que o rio da água da vida corre do trono de Deus. Tem uma árvore que dá 12 frutos. E que esses frutos, as folhas dessa árvore, servem para a cura das nações. Tem algo errado nessa minha figura. O que é que está errado? Sol. O sol. Lá não haverá sol, porque Deus iluminará tudo, então não precisa de sol. Lá também não haverá noite. Lá haverá uma constante, né? O constante louvor ao Senhor e a adoração ao Senhor. Lá haverá isso. Jesus vai dizer, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer que aí que entra a obra. Aqui nos galardões, né? O galardão que o Senhor tem para as nossas vidas, as nossas obras vão ser só para isso, para nós ganharmos o galardão, mas não para ganharmos o céu. Tá? Eu ganho o céu por causa do sangue de Jesus. Mas tudo aquilo que eu faço não fica desapercebido diante do Senhor. Ele vem e vai trazer o galardão. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Lá no Gênesis, né, lá no paraíso, Deus proibiu o acesso à árvore da vida. A árvore da vida, tá? Então não é a mesma árvore que é a árvore que é do pecado, tá? Então não é uma coisa e não é a outra. Tinham duas árvores específicas dentro do texto lá do Gênesis. Uma era a árvore da vida que ninguém comeu, e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foram o que eles comeram, e daí por isso eles pecaram e foram expulsos. Então no paraíso Deus proibiu eles comerem da árvore da vida. Eles foram restritos aqui.
Mas agora, aqui no novo céu e na nova terra, né, agora os salvos têm acesso à árvore da vida. E isso é através da cruz de Cristo. A cruz de Cristo me permite que agora eu tenha acesso a essa árvore da vida. E diz lá: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, que é o que está escrito nas 7 taças e também nas 7 trombetas. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritos neste livro. Então nós não podemos nem acrescentar, nem tirar nada do que está escrito no livro do Apocalipse. Ele é muito importante e tem, né, vamos dizer assim, todas essas descrições e esses conselhos e essas coisas que são colocadas ali para dizer: olha, não acrescente nem tire. Então eu tenho que lembrar das coisas que Deus, né, foi falando também lá para João, dizendo: João, o que você está vendo, você escreve. E aquilo que você escreve, você envia para as pessoas, porque era importante que as pessoas estivessem tendo esse conhecimento. E Jesus termina esse livro e encerra ali a palavra de Deus, dizendo: certamente venho sem demora. A volta de Jesus. Jesus mesmo diz que ele vem sem demora, e eu preciso viver a minha vida aqui na terra desse jeitinho ali que eu coloquei na minha figurinha. Malas prontas para ir para o céu. Então não se apegue demais a essa vida aqui, porque a vida verdadeira e a vida sem choro, sem morte, sem tristeza, sem dor, não é aqui, é lá no céu. E ele nos promete isso, e ele diz que é para nós sermos fiéis até a morte. Então, ser fiel até a morte, porque ele diz: certamente venho sem demora. Amém? E eu preciso viver a minha vida dizendo: vem, Senhor Jesus, nessa expectativa, na expectativa da volta de Jesus, dizendo: venha, Senhor Jesus, venha, porque a vida com o Senhor sempre é melhor do que a vida sem. Então, se você acha que a tua vida aqui na terra é boa, lá no céu é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor.